Bom, pessoal, boa noite a todos, né, dando início aqui ao nosso ciclo de diálogos, né, Patrimônio Cultural Catarinense, Ações Inspiradoras, né, hoje nós vamos conversar com o Wellington Linhares Martins, né, e a ação que ele inscreveu foi a Pesca com Botos, Patrimônio Cultural, Arte e Inovação. Né, então, esse projeto, essa ação, ela já foi selecionada, né, na etapa estadual do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, e também ela está participando da Semana ODS, né, na prática, e Semana Global da ONU. Né, então, esperamos que ela fique bem classificada também, né, bem colocada na etapa nacional. O Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, ele já acontece aqui no Brasil, né, há 33 anos, né, e esse ano aqui em Santa Catarina, nós selecionamos 6 ações, né, então 6 ações foram selecionadas, e o mais legal de tudo é que 2 dessas ações são da cidade de Laguna, da onde nós estamos falando hoje. Então, na semana passada, nós já conversamos com o grupo que apresentou um trabalho sobre ladrilhos, né, são alunos e ex-alunos da UDESC de Laguna, então, um trabalho lindíssimo, e hoje, então, a gente vai conversar, né, sobre a pesca com botos. E aí, falando sobre Laguna, né, Laguna é uma cidade lindíssima, que tem um centro histórico preservado, né, com um conjunto de mais de 600 edificações, né, que são tombadas pelo IPHAN, e foram construídas em momentos diferentes, né, da história da cidade. E, além desse centro histórico preservado, né, a gente ainda tem paisagens, né, paisagens lindíssimas, né, um patrimônio natural que é composto, né, por lagunas, promontórios, sambaquis, né, então tem uma diversidade enorme. Sem contar que a gente tem também, né, toda a produção local, né, de cultura local, gerada pelos pescadores da cidade, pelos pescadores artesanais. E aí a gente acaba tendo um conjunto diversificado de redes, sarilhos, ranchos de pesca, canoa, a própria pesca artesanal, né, e a pesca artesanal com auxílio dos botos. O IPHAN em Laguna tem um escritório técnico, né, o escritório técnico de Laguna, onde a gente atende, né, eu trabalho no escritório técnico, juntamente com o Vladimir, com a Liliane, e aqui e com outros colaboradores, né, e nós atendemos aqui a cidade de Laguna e também a região sul do estado de Santa Catarina, e aí, além, né, do centro histórico tombado, né, a gente tem toda essa diversidade cultural que não é reconhecida, ainda não é reconhecida legalmente, mas é o patrimônio da nossa cidade. Né? Então, eu vou conversar um pouquinho hoje com o Wellington, né? Ele vai falar sobre o projeto Pesca com Botos, Patrimônio, Cultura, Arte e Inovação. Então, fala um pouquinho sobre você, Wellington, se apresenta. Seja bem-vindo, é um prazer conversar contigo. Igualmente. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço novamente aí o IPHAN Santa Catarina e o IPHAN Escritório Técnico de Laguna. Eu comecei nessa vida do patrimônio cultural um pouco antes em Minas, e já na sequência, em 2012, né, me formei em 2010, 2012 fui para a Laguna com o propósito de trabalhar com patrimônio cultural e material, justamente por se tratar de algo diferenciado pela cidade que já tem um sítio arquitetônico tombado. Então, sou arquiteto e urbanista, especialização hoje em gestão cultural, intrometido aí nessa questão da pesquisa do patrimônio material, e sigo essa missão de fé, praticamente, aí, com a pesca com os botos, para poder realmente reconhecer e valorizar dentro do território de Laguna e no âmbito nacional, assim como também no estado, os pescadores artesanais que atuam aí nessa parceria positiva, né, com os botos pescadores. E então é isso. Acredito que comecei justamente com o decreto 3551, que completam 20 anos esse ano também, né? Primeiramente, quando estive em Laguna, das primeiras pessoas do patrimônio com quem eu tive a conversa para saber dessa possibilidade de trabalhar o fomento e a valorização foi justamente a Ana Paula Stadin,
o Vladimir no escritório técnico em 2011, ou seja, começou um pouco antes, quando eu ainda não estava em Laguna. Basicamente é isso. Então, Wellington, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a pesca, né? Como que ela acontece, em que locais, né, da cidade de Laguna, né, para as pessoas que não conhecem entenderem, né, como que funciona essa prática. Então, Laguna é essa pérola que está aí no sul do estado, aqui no sul do estado de Santa Catarina. Essa pesca ocorre, é uma parceria que existe entre o pescador artesanal e o boto pescador. É bom lembrar que no universo de pescadores artesanais que tem em Laguna, é um grupo bem pequeno, bem reduzido de pescadores artesanais que entendem os sinais, que gostam e encaram o desafio de estar ali na frente da linha de pesca com os botos, né, com suas tarrafas. Da mesma forma, os botos residentes da Lagoa Santo Antônio dos Anjos, que é uma das lagoas do complexo lagunar aí da região de Laguna, também um grupo reduzido de boto que, inclusive, é nominado como boto bom, esse boto que coopera, né, que trabalha em parceria com o homem. E os outros botos, eles falam que são os botos não bons, né, mas são os botos que também são residentes. Então, é uma grande família de boto pescador, e que alguns participam, outros não. Dentre essa cooperação, essa simbiose também que é comentada no meio científico, existe aí uns códigos sociais entre os humanos, né? As regras da pesca, os lugares, a ordem de chegada pelo melhor posto, e também a questão do reconhecimento dos códigos por parte dos botos, né? Cada boto tem um instinto de sinalizar, né? Então, tem boto que sinaliza com a cabeça, tem uns que bate com a cauda, que eles chamam de cola, tem uns que dá sinal com a nadadeira, enfim. Eu não saberia aqui dizer o tipo de sinal de cada boto para cada tipo de ocasião ali no momento da pesca. Mas é assim que, ao longo de 8 anos em Laguna, quando eu estive na pesquisa de campo, eu reconheci que, principalmente na Tesoura, por ser um local de fácil acesso, está ali bem localizado na praia do Mar Grosso, entre a passagem do Mar Grosso, da Barra, para a passagem da Barra, que eles chamam de região da ilha. E ali, no universo de pescadores, a gente conhece ali 10, 15, 20 pescadores, e geralmente a gente escuta o nome de até 20 botos que circulam. Mas em todo, vamos dizer assim, em toda a área da lagoa, existem outros pontos de interação. Uns que só se chegam embarcado, de canoa, que é mais ou menos ali na foz do Rio Tubarão, e ao longo, subindo o Rio Tubarão, sentido Tubarão e tudo mais. No centro histórico, a gente tem pelo menos 2 ou 3 pontos assim fáceis também, ao lado do mercado público, um pouco mais para frente do mercado público, sentido praia, para quem conhece a Laguna, já saindo do centro histórico, também tem outro ponto de interação, que também funciona na base da canoa, e no bairro ali próximo à rodoviária também, onde que tem um pequeno ponto, mas que sofre alguns problemas, às vezes, por falta de sensibilidade de pessoas que constroem muros e proíbem os pescadores, às vezes, de ter um acesso mais livre. Em resumo, eu acredito que dentro da área onde que é justamente considerado o santuário do boto pescador, que é na Tesoura, né, no Moles da Barra do Mar Grosso, onde ocorre assim com muita evidência a questão da cooperatividade, da colaboração mesmo e dessa relação praticamente doméstica, porque os pescadores eles se sentem em casa com os botos ali naquele local. Então, isso quer dizer que nem todos os botos que as pessoas veem na lagoa, né, são botos que participam dessa pesca, né? E uma outra coisa interessante é que é um local urbano, né, de fácil acesso. Então, além de ter o acesso facilitado para o pescador, a gente tem o acesso facilitado também para os moradores, para os visitantes, né? Porque tem algumas pessoas que dizem que essa prática ela acontece em outras cidades, em outras regiões do mundo, né? Tem algumas pessoas que dizem que não,
né? Eu não sei se tu sabe falar um pouquinho sobre essa informação, se tens algo mais preciso para falar para a gente. Sim, inclusive, durante esse período nosso aí de pandemia, acredito que foi em março, abril, eu participei, eu assisti uma live do pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, ali Rio Grande, Tramandaí, e também na área, no território de Santa Catarina, mas um pouco mais falando do Rio Grande do Sul, lá sim eles falam, e existe realmente a cooperação com o boto pescador de lá, mas é um pouco diferente. Nós temos peculiaridades que lá não tem. Os artefatos, a arte de pesca de laguna foi desenvolvida com os pescadores com uma argola, justamente para poder fechar e o boto não conseguia abrir para roubar os peixes ali da tarrafa. Pescador de laguna já me falou, eles lá não têm essa tarrafa. Essa tarrafa é um design vernacular de laguna, é diferente, né? É, em conversa com pesquisadores, com essa turma que faz documentários, biólogos que vêm acompanhando as equipes, eu já tive a oportunidade de conversar com 3, da BBC de Londres, do The Economist, agora, recentemente, novamente com o cinegrafista brasileiro, e a pergunta que eu fazia sempre era, é igual? Né? Uma pergunta para uma pessoa que também não é um pescador, para poder, porque o pescador, às vezes, ele puxa literalmente a sardinha para o lado dele, né? O de Laguna vai falar que ali é única e talvez o de Tramandaí também. Mas eles falam que em Laguna é algo assim, muito mais visível a questão ter diversos outros pontos de interação, ou seja, moradores de outra região de Laguna também pescam com os botos, não somente aquele clube ali, vamos dizer assim, que tem no Mar Grosso, na Tesoura, mas em outros pontos. E lá não, lá é em um só local. E os sinais, pescador de Laguna já criticou que os pescadores de lá não sabem. Eles falam que qualquer sinal que o boto dá, eles lançam a tarrafa e espantam os cardumes. Então, assim, é pescador muito e que me falou isso. Então, sim, existe outro local no Brasil, que seria Tramandaí. Porém, em outras palestras já foi dito que às vezes é um ciclo, né? Ocorre algumas alterações no meio ambiente, que às vezes afugenta o boto. E em Laguna não, a gente tem uma continuidade. Eu cheguei lá, eu conheci a pesca com os botos em 2011, a gente já tem 9 anos. E de lá para cá a história vem se repetindo há muito mais tempo. Pescador, a gente chega assim, pescador que lembra que pescou com o pai, de colaboração do boto e com o homem. De outros lugares, eu não tenho essa certeza dessa continuidade e de diversos pontos de interação e até de magnitude, porque a pergunta também que é feita assim, vocês vão a outros lugares? Eles, não, a gente prefere vir somente a Lagoa. Vai ter imagem boa, vai ter boto pescando, vai ter pescador pegando a tainha e a missão será cumprida. Legal. Não sei se ficou bem claro. Não, ficou sim. A outra, Eu não uma te outra ouço, Ana. pergunta. Não me ouve? Melhorou? Consegue ouvir agora? Não? Não sei se você me ouve. Eu te escuto Você me bem. ouve? Sim. Eu já não te ouço. Não. Talvez tenha que sair. Agora está me ouvindo? Não? Não. Não melhorou? Agora sim. Que bom. Perfeito. Ótimo. Não, então, e como que se dá, o que tu percebe, assim, em relação à relação da população com a pesca? Que bom. Perfeito. Ótimo. Não, então, e como que se dá, o que tu percebe, assim, em relação à relação da população com a pesca? Que bom. Perfeito. Ótimo. Não, então, posso continuar? E como que se dá, o que tu percebe, delay, assim, né? em relação à relação da população com a pesca?
Tu consegue me ouvir agora? Eu não... Tá dando um delay aqui. Aqui nesse aparelho eu não estou ouvindo. Eu liguei o tablet aqui então e eu te ouvi, então deu um diferencial de... De repente sair, tu sai e entra de novo, que eu acho que vai dar certo. Tenta fazer isso. Vai sair? Isso. Ou eu saio? Você sai. Uhum. Eu saio. Isso. Então, a gente teve um probleminha técnico aqui, vamos esperar um pouquinho o Wellington voltar para a gente continuar a nossa conversa. Bom, então, eu vou continuar falando um pouquinho, né, da cidade de Laguna. Como eu falei inicialmente, a gente tem aqui o escritório técnico de Laguna, onde a gente desenvolve diversas ações, né, no sentido da preservação do patrimônio histórico da cidade, e além de, entre várias ações, né, a gente tem ações de fiscalização, de educação patrimonial, né, então vários projetos, por isso a gente acaba acompanhando, né, projetos iguais ao que o Wellington escreveu, né, e também que os meninos da UDESC escreveram, porque a gente desenvolve ações educativas também com a cidade. Tudo bem, Ana? Oi, Wellington, tudo bem? Desculpa. Agora consegue me ouvir? Sim, eu estou em outro equipamento agora. Não, tudo bem. Então, dando continuidade aqui à nossa conversa, o nosso bate-papo, né, eu tinha te perguntado qual é a relação da cidade, né, das pessoas da cidade com os pescadores e com a pesca artesanal com o auxílio do boto, né, como que eles identificam essa prática como um patrimônio, né, no teu ponto de vista? Outro dia eu escutei em uma aula que nós, técnicos, pesquisadores, que estamos aí trabalhando com política de patrimônio, chamamos de patrimônio, né? Essa relação, esses bens. Eles chamam de vida, né? Então, é inerente do lagunense o reconhecimento da pesca artesanal na sua vida, e a pesca com botos funciona de forma até assim extraordinária para alguns, porque não são todos. Mas, voltando aqui à questão de ser vida, né? Acredito sim que o lagunense reconhece como patrimônio, talvez sem saber que é um patrimônio cultural e material, que é um saber fazer, que é o trabalho que a gente faz na educação patrimonial, é explicar esse conceito, né? Explicar as políticas, a salvaguarda, a preservação. Mas o lagunense ele tem isso nato, ele nasce conhecendo a tainha, né? Conhecendo a pesca com os botos, conhecendo o Mar Grosso de forma sem saber que aquilo é um patrimônio, mas que está no seu sangue, está na sua essência, reconhecer o boto como um filho, um cidadão ilustre lagunense. Então, é que, na verdade, a criança já cresce no meio, né, e já convive diariamente com essa prática, né, porque ela acontece em área urbana, né, na cidade, então é comum, e a gente também sabe que existem outros projetos, né, que tratam, né, da preservação e da proteção do boto, né, e
E também existem vários projetos que tratam especificamente do animal, né? Mas as tuas propostas, os teus projetos, né, que foram desenvolvidos até aqui, né, ao longo desses últimos anos, né, desde 2011, ele é algo que trata da prática, né, da relação entre o homem e o boto, e o bicho, né? Então acho que isso é algo diferente, né? E é um projeto de educação, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho como que surgiu o teu interesse, né, em escrever esse projeto, falar um pouquinho sobre esse projeto específico. Foi justamente a partir de ficar maravilhado, né, com essa prática, de nunca ter visto algo parecido. Na época, ainda nem documentários eu conhecia. Por conhecer, né, na minha trajetória acadêmica, eu praticamente comecei junto com o processo de implementação do Decreto 3.551 de 2000. Então, vivenciei um pouco essa política de valorização, de preservação do patrimônio cultural, e entendi que em Laguna, por já ser um patrimônio cultural brasileiro, uma cidade de patrimônio cultural histórica, que o patrimônio material estaria ali com essa vocação através da pesca com os botos. Então, o programa PNPI foi a porta de entrada, né? Felizmente, temos esse programa de fomento, de apoio, de valorização, e foi por esse caminho, assim, senti que dentro de Laguna era algo diferente de tudo que poderia ser elencado para poder se trabalhar com patrimônio imaterial. Engenho de farinha, o processamento do butiá, as rendeiras, mas a pesca com botos ela é inédita. Então, eu entendi naquele momento que valeria a pena investir, dedicar, debruçar sobre o tema, até conseguir iniciar um projeto de pesquisa e documentação. Porque já existe, né, esse projeto que foi inscrito no PNPI, né, ele gerou um material, né, educativo muito interessante. A gente tem um livro hoje, né, falando sobre a prática. Se pudesse falar um pouquinho como que foi isso, né, como que foi desenvolver esse projeto, porque eu lembro que envolveu uma série de pessoas, né, de profissionais, fotógrafos da cidade, né, pesquisadores de outras universidades também. Se tu pudesse falar um pouquinho sobre ele. Sim, foi muito gratificante, né, o projeto ter sido aprovado no Programa Nacional de Patrimônio Material de 2013, executado em 2014 e 2015. Trabalhei diretamente com 10 pescadores artesanais. Depois de muita observação, conversei com um que eu senti que ele era um líder ali dentro da pesca com os botos no Moles, nosso falecido e querido Marcos Tomé Barroso. Fica aqui minha homenagem e solidariedade à família aí pela perda. E ele me ajudou a trazer 9 outros pescadores. Já com os jovens, a gente queria fazer oficinas de fotografia e audiovisual para eles entenderem a questão do patrimônio e da documentação, como é feito, do processo, e, ao mesmo tempo, ir conversando com eles sobre o cotidiano. Então, foram 45 jovens que vieram assim indicados, referenciados pelo CRAS de Laguna. Nós trabalhamos com jovens de comunidades tradicionais de Laguna, Magalhães, o próprio Mar Grosso, Vila Vitória, Ponta das Pedras, 45 jovens, 30 com Ronaldo Omboni fazendo fotografia e outros 15 com o Beto Boquino também, que nos deixou, com seu filho Lalo Boquino, fazendo um documentário. E a filha também, Luana, que é uma antropóloga. A professora Alícia Castells, ela aceitou ser coordenadora técnica da pesquisa, e ela convidou a sua aluna, que estava fazendo o mestrado com ela, a cientista social Fátima Satsuki. Em parceria comigo, na hora de escrever o projeto e de montar toda a ideia, o Fabrício Rocha, que é um mestre em preservação e patrimônio pelo IFAM, fez o PEP, foi o coordenador técnico do projeto, e eu fui o coordenador executivo, a equipe toda e muitas outras pessoas que vieram colaborar, né? Ronaldo Alboni foi o nosso fotógrafo, a equipe da Pangeia fazendo o audiovisual, os pescadores sendo os nossos, literalmente, protagonistas do documentário e das pesquisas que fizeram
parte do livro homônimo ao projeto Educar, Documentar e Valorizar para Preservar, Pesca Artesanal com Auxílio dos Botos. Hoje, por questão de semântica, a gente entende que pode ser pesca colaborativa, porque com auxílio, às vezes o boto fica numa situação assim de subordinado, e não é uma colaboração, então, por questões aí, pode-se dizer pesca artesanal colaborativa com botos também. Certo. E esse material foi a partir desse material, né, que foi gerado depois de toda essa pesquisa, desse envolvimento com os pescadores, com as pessoas da cidade que participaram do projeto, ele é que foi a chave, na verdade, né, ou então o impulso para que os pescadores solicitassem, né, que essa prática fosse registrada como patrimônio imaterial, né, no estado de Santa Catarina e brasileiro também, né? Sim. Aí Foi não sei se justamente quer isso. complementar, porque teve o envolvimento, né, da pesca, pastoral da pesca. Exatamente, porque diferente do patrimônio material do arquitetônico, né, que pode ser compulsório o tombamento, né, o patrimônio material ele parte do pedido dos detentores. Então, ficaria difícil a gente fazer uma carta por pescador. Então, nos estudos dentro da comunidade, dentro do território de Laguna, entendemos que a pastoral dos pescadores era com as agentes, elas entravam nos lares dos pescadores, eram de confiança dos pescadores e representavam os pescadores. Então, a solicitação partiu com a anuência dos detentores através da pastoral e foi paralelamente feito o pedido para a FCC e para o IFAM. No caso, tivemos ali o representante do DPI de Brasília, o Hermano, e a presidência da FCC na época, que deslanchou por estar no território, por ser catarinense, e estavam com vontade, né, de registro de patrimônio material, felizmente com uma equipe técnica maravilhosa que a FCC conta, inclusive aqui o professor Rodrigo Rosa, a Vanessa, todo mundo. Hoje a presidente Ana Lúcia Coutinho foi uma das, na época, voluntárias para poder fazer o dossiê, que culminou no registro catarinense, né, estadual, em 2018. E agora nós estamos, né, ainda complementando, né, o material para que ele seja registrado, né, e reconhecido como patrimônio imaterial nacional, né, então, realmente é uma prática muito peculiar, muito específica da cidade de Laguna, né, e realmente, hoje em dia, ela é um marco mesmo para a cidade, né, porque a gente percebe que talvez tenha sido até um reflexo do projeto, um reflexo da divulgação dos fotógrafos da cidade, né, do Ronaldo Amboni, de outros fotógrafos que fotografam muito os pescadores, essa prática, o boto, né, que a gente já observa que existem pessoas desenvolvendo material didático voltado ao público infantil, né, a gente vê muito artesanato, né, utilizando o próprio animal e o pescador também, né? Sim, sim. São os bens associados, né? As embarcações, o artesanato, a própria gastronomia, né? A culinária aí, a tainha do boto, né? Que tem o boto da tainha, que é o ajuda, e a tainha que é pescada com o boto também. A gastronomia é muito forte, as embarcações, os artefatos, né? A arte de pesca, como eu disse, a tarrafa de argola é algo que foi desenvolvido em Laguna por conta da pesca com os botos. Realmente, essa questão de nominar os botos, né, é uma cultura que isso é interessante quando trabalha em educação patrimonial, quando se dá nome aos botos, as crianças identificam, porque tem animais de estimação em casa, então sabe como é que é essa relação amorosa de ter um bicho e ter um nome, e ter um carinho por ele, como é o pescador com o boto. Realmente, assim, é um universo, né? Tem uma cosmologia aí, é uma questão que é diferente, assim, é maravilhosa. Eu sou suspeito, né, de falar que realmente as proporções, felizmente, vêm crescendo e a gente vem conseguindo aí equilibrar nessa balança a questão quando fala de preservação do boto e tá, ao mesmo tempo de salvaguarda da pesca artesanal, né? A gente tem que equilibrar aí essa relação que tem que ser muito bem equilibrada mesmo, porque sem boto não tem pesca artesanal com os botos.
e, ao mesmo tempo, sem o pescador artesanal, não tem pesca artesanal com auxílio ou colaboração com os botos. Então, os dois personagens aí principais devem ser valorizados, reconhecidos pelas políticas, pelos gestores, pela comunidade. Então, hoje em dia a gente sabe que tem uma série de legislações municipais, né, que tratam que já pensaram um pouco na preservação ou na proteção do boto. Tem um decreto de 93, né, então já existe alguma legislação, né, que trata a lagoa como um santuário dos botos também? Existe. Justamente, o decreto 521, o boto é patrimônio natural de Laguna. Eu não me lembro aqui agora que decreta também naquele perímetro, né, aquela poligonal ali da Ponta da Barra, como santuário ecológico do boto pescador. Mas, ao mesmo tempo, ela está dentro de um canal de navegação. É muito conflituoso querer falar que aquilo é um santuário, sendo que é permitido passar em jet ski, lancha, embarcações grandes, que é onde a gente tem aí o nosso calcanhar de Aquiles, está muito aí ligado ao local ali, com maior evidência de pesca, e, ao mesmo tempo, são canal de navegação, e algumas pessoas não respeitam, né? E, às vezes, acabam tumultuando, atrapalhando o pescador artesanal. Porque, infelizmente, o pescador artesanal, ele é o mais fragilizado nessa questão aí, porque ele é o que tem menor poder e é o mais marginalizado quando se envolve em poderes. Sim, mas com o teu projeto especificamente, né, sobre esse que trata do patrimônio cultural, arte, inovação, né, tem a questão da interface com as redes sociais, né, com a divulgação dessa prática, né, em páginas na internet, né, então é importante falar um pouquinho sobre isso também, como que se deu essa proposta, como que ela funciona, como que as pessoas podem acessar. Exato. É interessante assim que a gente estamos em outra etapa, vamos dizer assim, né? Pelo menos aqui no estado agora a gente começa a ter uma perspectiva de salvaguarda, porque já foi registrado. Então temos que ter ações de salvaguarda e através da educação patrimonial, que é o viés muito que eu utilizo. Então, sim, os suportes hoje para poder alcançar e ser atrativo para essa geração aí moderna, contemporânea, que nasceu já com a tecnologia, né, que tem entre 10 e 25 anos, é muita faixa etária que eu trabalho, assim, a maioria é sempre entre 10 e 25 anos. Então, eu pensei, no princípio, assim, primeiro que já tinha muita questão de pesquisa que a gente vai acumulando e tudo, e isso fica fechado para mim. Mas, ao mesmo tempo, tá comigo, mas ela já estava na internet. Então, o desenvolvimento de um site foi com a ideia de ser um repositório. Tudo que tem ali disponibilizado é porque eu encontrei na internet. Então, mas quando você digita pesca com botos, você vai encontrar muitas coisas, pode-se encontrar coisas boas e coisas ruins. Então, ali já foi um filtro. Ao mesmo tempo, a gente tem as ações elencadas dentro do site pescacombotos.arte.br, que trabalha com a questão dos bens associados, dessa cultura aí periférica, mas ao mesmo tempo que ela converge diretamente com a pesca, que é o artesanato, né? As mulheres que não pescam, mas elas fazem artesanato com escama de tainha, ou elas fazem artesanato... um exemplo aqui. Amigurumi é uma técnica que eu conheci agora recentemente, mas que a pessoa trabalhou com a ideia da pesca e vem fazendo a embarcação tradicional, o pescador artesanal, o boto, o chapéu de palha de butiá. Isso tudo conversando com a artesã e contando a história, e ela vendo os documentários. Depois ela me voltou com esses produtos. Olha, Wellington, eu fiz o kit pesca artesanal. Assim, maravilha. Apropriação do bem cultural, né? Para quem não pesca, é de outra forma. Ela não vai lá pegar uma tarrafa. E a outra parte que a gente usa muito, que agora está começando a ganhar força, é com uma escultura feita por um artesão, um artista de Laguna, Everson Souza. Tem que dar crédito a essa pessoa, que foi ela que desenvolveu para mim aí um boto em escala real.
E eu estudei conhecendo o movimento parade, né, de parada, de intervenção artística, como a gente tem datas assim pontuais, Dia Estadual de Preservação do Boto Pescador. Como que a gente faz uma ação dessa só falando do boto e esquecendo do pescador artesanal? Então, coloca-se uma escultura, coloca um artista para pintar, rodam uns documentários, nós temos pelo menos 2 aí pelo IFAM, um do Etnodoc, o outro, esse do PNPI, conversa. Quando é possível, um pescador está ali apresentando, né, contando a sua história. Quando não é possível, um outro parceiro também, que eu não posso esquecer nunca, que é o Ronaldo Amboni, está expondo as fotografias e falando com muita propriedade, porque ele pesca também. Então, isso tudo vai criando uma atmosfera lúdica e, no fim, o resultado que a gente espera é o seguinte: eles saem dali conhecendo a pesca artesanal com o Conselho dos Botos, algo que faz parte da vida deles desde sempre, mas agora eles entendem o conceito de patrimônio cultural e material. Por que a gente está nessas pesquisas? Por que a gente busca editais e trabalha com política de implementação do patrimônio cultural? É justamente isso. Nós queremos que ele conte essa história para o filho dele. Se ele não pescar, pelo menos ele sabe apontar onde acontece, como acontece. Isso também é transmissão do conhecimento, isso também é transmissão do saber, né? Obviamente que quem tem maior vontade vai pegar uma tarrafa, vai entrar para dentro da lagoa e vai pescar. Então, a questão da tecnologia é a nossa isca. Como na pesca também tem que ter um atrativo para o peixe, a gente também buscamos aí fisgar esses jovens, né, para poder promover aí a transmissão do conhecimento naquilo que me cabe enquanto pesquisador e, em muitos momentos, produtor cultural, não produtor de cultura. Não estou fazendo a cultura, estou reproduzindo, estou produzindo conteúdo, porque o site ele é retroalimentado com as ações, e vamos inovando, né? Vamos sempre buscando outras alternativas. E no site é importante frisar, porque ele nasceu basicamente do interesse de, dentro das reuniões com vários órgãos ambientais, de monitoramento, de fiscalização, de polícia, de marinha, a questão da comunidade sempre era: para quem fazer a denúncia? Como fazer a denúncia? Eu não quero me expor, eu tenho medo. Então, dentro do site pescacombotos.arte.br, tem lá canal de denúncias. Nós filtramos e linkamos. Você escolhe o tipo de denúncia, infelizmente, escolhe, não, ela está acontecendo e você vai lá, manobra com jet ski. Clicou ali, a denúncia vai direto para a Marinha, Capitania dos Portos. Eu estou vendo despejo de material de contaminação da lagoa. Faz a denúncia ali, escolhe poluição, vai direto para a Polícia Militar Ambiental. Então, assim, está bem seccionado, bem segmentado o tipo de ocorrência para o órgão competente, para não ter esse conflito. Mas a gente fala com a Marinha o tempo todo que tem pesca de rede legal lá no Rio Tubarão. O que a Marinha vai fazer? Nada. Quem tem que fazer é a Polícia Ambiental. Ao mesmo tempo, tem um jet ski fazendo manobra, liga para a polícia. Não, é para a Marinha. Então, foi um viés que eu peguei assim, com muita vontade de tentar resolver. Mas, se não houver divulgação, se as pessoas não conscientizarem, não adianta bater foto e reclamar no Facebook. Bata a foto, se não quiser fazer a denúncia, colocando nome, faça anônima. Ou então, hoje, procura, tem muita gente no movimento Salve o Boto Pescador, direciona, todo mundo conhece o Ronaldo Amboni, todo mundo conhece, um pouco conhece o Wellington, um pouco conhece outro pescador, que a gente faz a denúncia. Eu não tenho receio de colocar na plataforma e encaminhar a denúncia. Os órgãos vão fiscalizar, vão apurar. Se foi realizado o crime, vai ser punido. Se não, pelo menos não passou batido. Então, o site, nessa questão digital, a essência dele nasceu daí. E também de repassar conteúdo, pesquisas. Então, tem pesquisa que vem lá do Simões e vai até a Brisa Catão, que está lá na UFMG, Fátima Satsuki, Alissa Castells. Então, assim, o que já foi feito de bibliografia, a gente coloca tudo disponibilizado. Sim. Então, porque, na verdade, a gente tem um local, né, com vários atores envolvidos, né, e acaba gerando realmente
essa discussão, essa dúvida, né, entre os pescadores, entre a população mesmo. Então, o site, né, resumindo, além de ele ser uma plataforma educativa, no sentido que ele pode ser utilizado para pesquisas também, né? Então, qualquer pessoa que queira pesquisar sobre esse assunto, ele encontra vários materiais bibliográficos, né, e materiais de estudos no site, mas também ele serve para denúncias, né? Então, Sim. acho que atende, né, promove, né? Uhum. Porque foi muito assim, né? É uma demanda que surgiu durante os diálogos, os debates, do processo de pedido do registro. Então, assim, me pergunto, mas você continua? Eu tenho um compromisso mais do que de relação de amizade, fraternidade, é compromisso moral. Eu estou envolvido nisso, estou comprometido com isso, então eu tenho que tentar, dentro das minhas condições, fazer. Eu consegui fazer de forma econômica, pode-se dizer, que dá resultados. Hoje eu tenho registro já de ocorrências, já encaminhei, inclusive, para o Estado, de uma ocorrência que foi feita para a Marinha, e ela retornou falando que iria apurar por questões de manobra, mas não porque está no território da pesca artesanal. Ou seja, a Marinha do Brasil ainda não sabe que é um patrimônio imaterial catarinense. O que é que a gente tem que fazer? Políticas integradas. A educação patrimonial e ambiental também funciona isso. Quando a gente está conversando, vão entendendo, porque pode ser novidade, né? Pode ser que não saibam que existe o patrimônio material registrado em laguna com a pesca artesanal. Então, assim, nós vamos apurar porque realmente tem manobra de jet ski, mas não porque está na área da pesca com os botos. Calma lá. A denúncia partiu porque está na pesca com os botos, não porque estava somente fazendo manobra. Manobra é permitido fazer, faça no mar. Claro. E também tem a questão de que no início, né, da pesquisa, você participava da Fundação Lagunense de Cultura, né, e integrava, né, era integrante dessa equipe da Fundação Lagunense de Cultura, inclusive na época foi solicitado, encaminhado, né, o projeto para o PNPI, né, que gerou todo aquele livro, todo o material, né, e eu gostaria também que tu falasse um pouquinho como que é dar continuidade a esse projeto, mesmo estando longe de Laguna, né, porque hoje você não mora mais aqui em Laguna, né, já não está, né, mais na equipe da Fundação Lagunense de Cultura, né, mas de que forma que tu consegue dar andamento a esse projeto? Sem recursos específicos, que isso acaba dificultando um pouco. Sim, aprendi uma vez com um artesão que ele falava que a gente tira da cabeça aquilo que o bolso não tem. Então, vamos atrás das ideias, vamos provocar. Além de tudo, eu me considero, eu sou o propositor e o provocador ao mesmo tempo. Então, assim, felizmente, temos aí no estado de Santa Catarina, temos o programa do Patrimônio Material do IPHAN, temos editais que contemplam o patrimônio material, a cultura popular, as artes. Então, sim, cada estratégia, cada ação tem uma estratégia. A Boto Parede Laguna é arte integrada, é arte visual. Então, tem edital para isso e também tem patrocínio. Consegui um parceiro que investiu. Falando em ODS, o 17º objetivo da ODS, né, esse da ONU, é parcerias para implementação. Quando eu quero trabalhar com patrimônio material, com educação patrimonial, é PNPI e, ao mesmo tempo, edital do Estado de Santa Catarina, por já ser um patrimônio catarinense também. Então, funciona muito assim, na captação de recursos através de editais, outras horas na articulação com os empresários, com o empresário que me apoiou na Boto Parede, né, me ajudou bastante. E vamos encontrando caminhos. Sempre tem um caminho. Às vezes, o mais fácil não é o que vai te fazer chegar no objetivo. Se fosse fácil, olha, seria maravilhoso, porque não tem sido, não vai ser, mas esse é o desafio. Então, esmorecer jamais. A proposta não é só de registrar, é de salvaguardar, é de preservar e perpetuar. Então, dentro dessa minha proposta, eu venho me mantendo firme, mesmo hoje a 200 quilômetros de distância, mas, felizmente, a gente está aí com uma proposta no Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, que eu quero dar continuidade, independente de qualquer coisa, e no edital Elizabeth Under, com 3
uma na área das artes, outra na mostra cultural, com arte, cultura popular, e no patrimônio material. Não pode revelar, porque, né, ainda não é certo, mas se der tudo certo, a gente, com certeza, soltamos foguetes e anunciamos, aos 4 ventos aí de Laguna. Então é isso, Ana, e todos, assim, é um compromisso e uma profissão de fé. Como um missionário que vai aí fazer algo na África, eu saí de Minas e vim para Santa Catarina, para Laguna, para poder trabalhar com essa população, com essa cultura, e para poder fazer valer o meu papel na sociedade enquanto arquiteto, urbanista, gestor, pesquisador e amante dessa cultura aí. A gente tem aqui a pergunta da Juliane, né? A Juliane, ela pergunta se todos os instrumentos, né, são registrados como patrimônio material móvel. Eu acredito que ela esteja falando em relação à tarrafa, né, aos instrumentos utilizados na pesca. Ainda não, Juliana. Isso é algo que possa vir a acontecer com os bens associados, né? A gente entende que é um bem cultural, aí, é um bem associado à pesca artesanal. Então, integram a pesca artesanal, fazem parte. Mas pode ser, não sei se pensar na questão do design vernacular, eu chamo assim a tarrafa de argola, ela pode ser um artefato que possa vir a ter um registro, uma chancela. Eu nunca trabalhei com patrimônio imóvel para poder responder como seria. Mas, como bem associado, quando a gente pensa em fazer uma mostra cultural, a gente quer trazer a pessoa que faz a tarrafa, a gente quer trazer a mulher que faz o artesanato, o pescador que constrói a embarcação. Então, assim, são bens associados que, com eles, no conjunto, a pesca artesanal com os botos acontece. Está tudo integrado, então é associado. E a outra pergunta, então, da Juliane, é qual o conceito que você analisa para patrimônio natural? O Acho que é a patrimônio pesca natural artesanal. aí fica muito com os botos, né? Com a espécie Tussiopsis truncatus, boto pescador, que já é reconhecido pelo município como patrimônio natural. Mas o golfinho, né? A gente fala boto, mas o golfinho, esse nariz de garrafa, o cinza, enfim, ele já é protegido por lei global. Voltando agora aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tem lá a meta de preservação da água, da vida aquática. Então, eu me sinto mais à vontade quando eu penso nos objetivos, em falar sobre eles, do que talvez em falar em patrimônio natural. Eu falo em objetivo de desenvolvimento sustentável. Tem o fator humano, tem a questão da água, né, saneamento básico, a questão da vida da água, da vida terrestre, tudo isso é natural, né? O que eu estou falando aqui é tudo natural. Água, vida terrestre e água. Então, está aí, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mitigar, reduzir, zerar, dentro da Lagoa de Santo Antônio, a poluição, a mortandade do boto pescador, com as tarrafas, com as redes criminosas, aliás, atropelos, jet ski ou lanchas, e outras vidas sobre a terra, que também temos ali as garças, temos ali os pássaros que comem os restos dos peixes. Então, é um bioma, né? Tudo se forma no entorno ali da pesca. É possível, é notável de se ver. E o boto é patrimônio natural, por lei, em Laguna, desde 1993. Isso não significa que deixou de morrer botos, sabemos que não. Então, não adianta se não tem lei, se não tem preservação, se tem registro e não tem salvaguarda. E os nossos guardiões que devem ser ouvidos, que devem ser pesquisados, que devem ser orientados para poder construir uma política, são os pescadores. Não adianta vir com um projeto de mestrado e proibir um tipo de rede de pesca que acontece no Rio, porque foi um projeto, sem saber que existe uma cultura lá naquela pesca com o Rio, que se ela tivesse ouvido isso de pescadores agora na instrução técnica para o registro do IFAM. Sim. Lá no Campos Verdes. Eles têm um tipo de pesca que proibiram e trocaram por outra que está sendo pior, mas não ouviram o pescador. Então, fazer essa política de preservação natural, primeiramente ouvir a pessoa que está diretamente envolvida, que é o pescador. Ele vai ter soluções. E essa
essa troca, na verdade, que tu fala, né, em relação ao Rio Tubarão, é que tem locais do Rio Tubarão em que o boto, ele também chega, né, ele também vai. Então, alguns pescadores também realizam essa prática naquela região, né, e a rede, e foi um tipo de rede, né, que foi proibida justamente para evitar que outros botos continuassem morrendo naquela região, foi isso, né? E a história é muito bacana, porque eles contaram, né, tem testemunhas, tem pessoas que estavam na reunião que ouviram e falaram assim, pô, mas essa pesca é tão interessante quanto a pesca com os botos, porque existiam sinais, eles respeitavam as marés, né, a cheia e a baixa, a rede era colocada, mas ficavam ali e um gritava para o outro quando era para poder esticar ou soltar a rede. E, ao mesmo tempo, se o boto emalhasse, eles conseguiriam tirar. Mas, enfim, tem que ser conversado, dialogado, chegar num denominador comum para poder entender. Não é só proibir, porque se tivesse resolvido, hoje não tinha mais mortandade, reduziu bastante. A gente tem que dar aqui os méritos, a Polícia Militar Ambiental de Laguna, ela tem agido com mais rigor sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, tem pescadores que não concordam, às vezes, com o tipo de lei que é posta compulsoriamente. Eles dizem que não foram consultados. Então, há de se rever essa lei e consultar novamente. Porque não é só no território de Laguna, não. O boto sobe, ele cursa o leito do rio acima. Então, é lá, entre Tubarão e Laguna, que ocorriam muito desastre por essas redes atravessadas de ponta a ponta. Bom, Wellington, agora eu acho que a gente está chegando ao final, né? Eu vou deixar livre, né? Se tu quiseres fazer mais alguma colocação, tenha mais alguma coisa a informar, né, falar um pouquinho mais do projeto, das ações, né? Fica à vontade para encerrar a tua fala, para concluir a tua fala. Eu não vou gastar muito do tempo, mas Não, fica à é importante vontade. frisar, porque com essa oportunidade do IFAM, de ter esse diálogo para poder falar dessa ação que está aí finalista, abriram portas, né? Então, portas muito importantes que eu sou signatário do Movimento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eu pertenço hoje ao Comitê Grande Florianópolis. E estamos dentro da Semana ODS na Prática. Então, assim, e através da ODS na Prática do movimento catarinense, abriu uma outra porta maior, que hoje a gente está com essa ação aí dentro do mapa global da ONU. Hoje, né, estamos na Semana Global de Ações. Isso gera relatórios. Laguna vai aparecer, pelo menos com essa ação do diálogo sobre a pesca artesanal com os botos. Isso, falando do efeito borboleta, que é um conceito que eles trabalham, essa batida de asa aqui nesse momento, pequena, pode gerar um tufão, sabe-se lá onde. Podemos abrir perspectivas, né, olhares atentos de pessoas que falam assim, olha, a gente tem solução e podemos ajudar a minimizar aí a mortandade do boto, a poluição, os artefatos, colocar lancha para poder fiscalizar, eu não sei. Mas essa oportunidade, graças à abertura do IFAM, ela ampliou, conseguimos ampliar, e hoje, dentro desse diálogo, espero que repercuta, não sendo tão ambicioso, mas, ao mesmo tempo, sim, tendo a ambição de que isso reverbere, porque dentro do patrimônio material, nós vemos, senhora, se é patrimônio estadual, se pode ser brasileiro, pode ser da humanidade. Óbvio que quem cuida disso é a Unesco, não é a ONU. Mas temos água, temos meio ambiente, temos desenvolvimento sustentável. Não falamos aqui de políticas integradas. Então, é isso, é a política integrada que eu proponho agora, de agora para frente, até 2030, pensarmos como será a pesca com auxílio dos botos em 2030. A partir de já. Né? Podemos tê-la ou não. Então, o que a gente tem que começar a partir de agora? Resolve os problemas mundiais no território. Mas o nosso problema hoje é em Laguna, é na pesca, o que ocorre, o que tem que ser feito para salvaguardar, para preservar. Temos aí objetivos, temos metas, temos orientações, e temos muitas pessoas em Laguna que realmente são muito mais comprometidas do que eu. Mas precisam ter voz, precisam ter vez. Né? Às vezes não está no projeto, não está participando, mas precisam ter a vez e a voz de poder aí clamar e propagar isso tudo para o planeta, que realmente é um bem da humanidade.
É isso. Então, Wellington, com certeza, né, eu acho que um dos resultados da ação já é essa, né, já acontece isso, né, que é a questão da divulgação, da informação, né, de procurar novos parceiros, né, e mostrar para o mundo, né, o que a gente tem de melhor para oferecer, né, na cidade de Laguna, que é essa prática que é algo tão antigo, né, que já acontece há muito tempo com os pescadores, que envolve, né, o saber local, né, o saber do pescador artesanal, da pessoa que vive naquele território, que está aqui nesse território há tanto tempo, né, e é importante a gente poder divulgar realmente para que o mundo conheça essa ação, e com certeza não só o mundo, né, mas que as pessoas da cidade também conheçam, valorizem, né, e não olhem apenas como uma prática com viés turístico, né, mas sim com esse viés educativo, né, e de valorização, né, do patrimônio local, do pescador. Então, eu só tenho a te agradecer, né, por ter vindo aqui conversar, aceitado, né, o nosso convite de vir conversar um pouco sobre essa ação, né, uma das ações, mas, na verdade, ao longo desses anos todos a gente conhece, né, são vários projetos que envolvem, né, muita gente envolvida, né, que foi encabeçado, né, pela tua pessoa, mas acaba envolvendo uma série de pessoas nesse processo. Então, dando encerramento, né, aqui ao ciclo de diálogos, né, Patrimônio Cultural Catarinense, né, a gente encerra hoje com o projeto A Pesca com Botos, né, Patrimônio Cultural, Arte e Inovação. E agradeço a tua participação, Wellington. Um abraço. Obrigado. Até mais. Desculpas as falhas técnicas.